Você quer conhecer segredos para uma vida vitoriosa? Bom, tudo, é claro, depende do conceito que você tem de vida vitoriosa, de vitória em sua vida. Eu quero me basear hoje naquilo que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14, que diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha de forma muito clara isso definido em sua vida. Lá quando ele fala em Filipenses capítulo 3, de 7 a 10, ele diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte agora, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esses dois versículos que nós lemos, tanto o que nós lemos no início, nos apresenta de forma muito clara, aqueles dois versículos que eu li no início, uma rota muito clara, um caminho que nós trilhamos por opção, por escolha pessoal e que nos levará a uma vida vitoriosa. E essa rota eu quero apresentar para você hoje. Eu quero apresentar o primeiro segredo para esta vida vitoriosa baseado nesse versículo. O primeiro segredo é: uma coisa faço. Paulo tinha algo muito bem definido em sua vida: a sua fé em Cristo Jesus. Eu pergunto a você, você tem a sua fé definida de forma muito clara? Porque quando você tem a sua fé definida, certamente você vai enfrentar as demais coisas da vida em uma fonte, através de uma fonte e através de um propósito. Quando você não tem a sua fé de forma clara, definida, você não consegue vencer os obstáculos que surgirão. Você pode até frequentar uma igreja local, uma comunidade local, você pode ser um religioso, mas se sua fé não está firmada em Cristo Jesus, ou seja, sua fé não está firmada naquele que pode te dar vida, certamente quando vier as tentações, as situações da vida, você vai se entregar àquilo que a vida oferece. Por quê? Porque é na fé que nós alcançamos, que nós temos uma fonte de vida e um propósito para a vida. É com esse propósito que você vai seguir em frente, que você vai olhar para a frente. Então Paulo estava dizendo ali: uma coisa faço, ou seja, eu já tenho de forma clara, definida em minha vida, em quem eu tenho depositado a minha fé. Eu pergunto a você, em quem você tem depositado a sua fé? Numa denominação? Num líder religioso? Num cantor gospel famoso? Ou em você mesmo? Em quem você tem depositado a sua fé? Nos recursos financeiros que você tem? Em quem você ou em que você tem depositado a sua fé? Paulo aproveitou, ele tinha na vida, ele alcançou muito sucesso na vida, mas quando ele conheceu Cristo, ele disse que perdeu todas as coisas por meio de Cristo, ou seja, ele abriu mão por conhecer Cristo, porque se tornou a fonte, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Se você encontrar esse propósito, e esse propósito você irá encontrar em Cristo Jesus. Isso é um fato. Uma coisa faço. Tenha isso definido. Quando você tiver isso definido, você terá a fonte e você terá o propósito. Você terá o sentido da sua vida. E aí você vai encontrar o verdadeiro segredo para uma vida vitoriosa. O primeiro, porque depois nós vamos conversar sobre os demais. Deus te abençoe. Shalom.